Tsunami é uma palavra de origem japonesa e que lá no Japão significa onda de porto. Na verdade, a tsunami ela tem origem no movimento das placas tectônicas, que são placas que estão abaixo do assoalho dos oceanos, assim como também abaixo de todos os continentes da Terra, da parte continental da Terra. E quando essas placas tectônicas se movimentam, geram ondas que se propagam. Se for na parte continental, essas ondas tem-se o nome de terremoto. E se acontecerem essas ondas abaixo do assoalho dos oceanos, tem-se o nome de tsunami, ou então também tem-se o nome de maremoto. Como ultimamente tem acontecido mais frequentemente o registro dessas tsunamis, principalmente pela mídia televisiva, e geralmente essas tsunamis acontecem na Ásia e muitas delas muito próximo ao Japão, é que nós usamos ultimamente o nome tsunami. Por quê? Porque é um nome de origem japonesa. A tsunami nada mais é do que uma onda de água quando acontece um terremoto abaixo dos oceanos. Não sei se vocês lembram, mas no ano de 2004 aconteceu uma dessas grandes movimentação de massas, movimentação de placas tectônicas, e essa movimentação de placa tectônica aconteceu no Oceano Índico, abaixo das águas do Oceano Índico, fazendo com que essas águas se movimentassem de maneira muito forte. Segundo dados apresentados pelos países em que essa tsunami atingiu, mais de 230 mil pessoas morreram. Por quê? Porque essas ondas se propagaram de maneira tão intensa pelo oceano, chegando em águas rasas próximo aos continentes, fazendo com que várias ilhas, várias partes continentais do continente asiático fossem atingidas, causando, portanto, muitas mortes. A tsunami, ela tem maneiras diferentes de acontecer. Quando acontece um tremor de terra abaixo do oceano, e esse oceano é muito profundo, muitas vezes a onda que se forma no oceano, ela é de larga extensão, mas de pouca altitude. No entanto, se essa tsunami acontecer, se essa onda se formar pelo tremor de terra abaixo das águas do oceano, acontecer em águas rasas, mais próximo ao continente, o comprimento dessa onda vai ser mais curto, em compensação, a altura dessa onda vai ser maior. No caso, por exemplo, que eu citei da Ásia, foi um tremor, foi uma movimentação das placas tectônicas mais próxima ao continente, em águas mais rasas. Por isso que formou-se uma onda estimada aí em torno de 6 a 10 metros de altitude, de altura, melhor dizendo, e que atingiu aí uma região muito habitada, e ela atingiu uma grande região continental. Então, isso é o que nós chamamos de tsunami. As placas tectônicas, elas são placas que sustentam tudo que está sobre a superfície terrestre. Essas placas, elas funcionam como se fosse um grande quebra-cabeça, elas se encaixam de maneira diversas, diferentes, na superfície terrestre, o que sustenta essa superfície terrestre. A placa tectônica, ao se movimentar, ela pode gerar fenômenos que impactam diretamente aqui na superfície. Um desses fenômenos é a formação, por exemplo, de vulcões. Ou seja, só vai existir vulcões onde existem encontros de placas tectônicas. A mesma coisa vai ocorrer com os tremores de origem sísmica. Se eu tenho um terremoto, a maior parte dos tremores e daquilo que nós chamamos de terremotos vão acontecer por conta da movimentação dessas placas tectônicas. Existem, claro, outros tremores que não são de origem sísmicas, mas esses são de muito menor magnitude e de ocorrência numa escala muito menor do que aqueles terremotos por origem tectônica.
Quando eu falo de terremotos por origem tectônica, eu estou falando de terremotos que ocorrem por conta da movimentação dessas placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas se movimentam e ao se movimentar, nós temos a formação de ondas que se propagam. Podem se propagar tanto no oceano, se for o caso dessas placas tectônicas estarem abaixo dos oceanos, quanto nos continentes, se for o caso dessas placas tectônicas sustentarem a massa continental que forma o globo terrestre. A Terra, a estrutura interna da Terra, de maneira simplificada, nós podemos dizer que a Terra está dividida em três grandes partes na sua estrutura interna. O núcleo, né, o manto e a crosta. Imaginemos que a crosta é uma fina camada que está sustentada pelo manto. As placas tectônicas estão no limite entre a crosta e o manto é de material pastoso. Então, por que essas placas se movimentam? Primeiro, elas se movimentam pela energia que existe no interior da Terra, e essa energia faz com que essa placa, então, se movimente. E ela se movimenta porque ela está acomodada sobre um material, então, que exatamente é viscoso, é pastoso. E como a superfície da Terra ela é rígida, então nós vamos ter nesse movimento a propagação de ondas, se forem nos continentes provocando terremotos, se forem sobre oceanos provocando maremotos ou tsunamis. As tsunamis, elas podem acontecer todos os dias. Por quê? Porque todos os oceanos estão sobre encontros de placas tectônicas. Vou dar o exemplo do oceano que banha o Brasil. O oceano que banha o Brasil, o Oceano Atlântico, entre Brasil e África existe um encontro de placas tectônicas. E ali tem todos os dias movimentações, todos os dias acontecem dinâmicas da estrutura da Terra, só que nós não vemos, está lá no fundo dos oceanos. E podem ocorrer movimentações, só que muitas vezes elas não são sentidas, né? Por quê? Porque ali o oceano é muito profundo. No caso das tsunamis mais noticiadas, que foram essas lá da Ásia e a mais recentemente, em 2011, do Japão, elas aconteceram mais próximas, o movimento das placas tectônicas e esse ponto de ocorrência do terremoto, né, no fundo do oceano, foi mais próximo ao continente, gerando então ondas maiores, mais fáceis de serem registradas, né, e mais fáceis também de serem observadas. Acho que é um ponto que é importante destacar na compreensão dessa questão que envolve as tsunamis, porque todos os dias acontecem movimentos de placa tectônica. Esse movimento de placa tectônica, se acontece abaixo do continente, gera um terremoto. E a energia desprendida desse terremoto faz com que as coisas aqui na superfície elas balancem, né? Por quê? Porque o terremoto ele é a propagação de ondas. Só que aí é no continente. E no oceano a gente vê essa propagação de onda na formação das tsunamis, sejam elas de pequena amplitude, né? Ou seja, se ela forma uma onda pequena é mais difícil de registrar, ou seja, como as que aconteceram na Ásia, principalmente essa última aí do Japão, que nós temos muitas imagens, muitos registros de como elas aconteceram. Toda movimentação no oceano gerada por movimentação de placa tectônica é um maremoto. Tsunami pode acontecer por movimentação de placas tectônicas, mas também pode acontecer por outros motivos. Um vulcão. Existem vulcões no fundo do oceano. Se eu tenho uma erupção vulcânica, né, pode gerar uma movimentação de água aí que nós chamamos de tsunamis. As tsunamis elas são mais conhecidas ultimamente porque elas acontecem, esse nome vem do Japão. Em outros lugares pode ser que essas ondas geradas por movimentações das placas ou por um vulcão, por exemplo, tenha outros nomes, né? Então eu posso ter uma tsunami pequena ou posso ter uma tsunami grande. Ambas podem ser originadas por movimentação de placa tectônica ou por existência, por exemplo, de um vulcão no fundo dos oceanos que gera a movimentação da água. Tem autores que também aceitam que uma tsunami possa ser gerada por deslizamento de terras.
Por exemplo, tem muitas ilhas que têm vulcões já formados nas ilhas, ou não necessariamente ilha, mas pode ser num continente. E há uma movimentação de terra, um deslizamento de terra dentro do oceano muito grande. Então pode gerar uma onda. É claro que uma onda gerada, por exemplo, por um deslizamento de terra, pode ser muito menor do que uma onda gerada por uma movimentação de placas tectônicas ou então pela ocorrência de um vulcão no fundo dos oceanos. Um terremoto, né, pode gerar uma tsunami a partir de três ocorrências. Primeiro, que esse terremoto aconteça no fundo do oceano. Segundo, que esse terremoto, essa movimentação da placa tectônica, ela tem que ter uma amplitude mediana a grande, porque terremoto acontece todos os dias, mas são terremotos que na escala Richter tem uma magnitude baixa. Esses não são capazes de movimentar e formar grandes ondas. E também, para que a gente tenha a formação de uma tsunami, tem que ter um terremoto de média a grande intensidade e movimentar uma grande quantidade de águas. Essa questão da formação das ondas e do tamanho da onda não tem a ver só com essa questão que envolve a magnitude, por exemplo, de um terremoto. Isso tem a ver também com como é o relevo do fundo do oceano, né? Se eu tenho um relevo, por exemplo, no fundo do oceano, que ele vai chegando junto à costa menos abrupto, por exemplo, eu tenho uma formação de onda mais baixa. Agora, se eu tenho um relevo que chega e a encosta do relevo é muito íngreme, eu tenho ali uma formação de onda mais alta. Isso não depende só da magnitude do terremoto, por exemplo, ou da força, né, da energia que um vulcão, por exemplo, em erupção no fundo do oceano, tenha desprendido ali para formar aquela onda. Tem vários fatores que interferem na formação, por exemplo, de uma tsunami e do tamanho dela por conseguinte. A palavra tsunami, ela não está vinculada à formação de ondas que ocorrem cotidianamente devido ao movimento das marés e à movimentação do ar, né, que é o vento. A tsunami, quando nós usamos o termo tsunami, está vinculada principalmente a esses três tipos de questões que eu falei, ou pela movimentação de placas tectônicas, ou pela ocorrência de um vulcão, ou por um deslizamento de terra. O vento não é capaz de formar aquilo que nós chamamos ou denominamos de tsunami. Não sei se vocês se lembram de quando aconteceu a tsunami lá na Ásia, na Indonésia, naquela região ali. Tinha muita gente na praia, porque é uma região muito turística. E de repente a água do mar começou a sumir, a ir embora, como se fosse um movimento de maré baixa. E as pessoas não entendiam o que estava acontecendo naquele momento. E uma menina, uma inglesa, uma adolescente, 12 anos, 13, se eu não estiver enganado, ela tinha tido uma aula de geografia, de ciências, e que os professores tinham trabalhado características de uma tsunami. Uma das características da tsunami é exatamente essa. Quando vai acontecer uma tsunami, pode estar um dia normal e, de repente, uma das características é que a água some, né? Essa onda é como se ela puxasse a água e depois ela vem em altitude, numa altitude maior do que aquela maré daquele determinado momento, devolvendo essa água para o seu local de origem, ou seja, em direção ao continente. Então uma tsunami não necessariamente ela vai acontecer como uma onda daquelas que surfista pega, né? Que é aquela onda que forma tubo. Não, ela dá um arrasto da água em direção ao oceano e depois ela volta levando e arrastando com muita força, trazendo muita energia tudo que está nas margens do oceano, tudo que tiver naquele lugar ali. Inclusive, elas têm tanta força que elas podem modificar completamente o relevo de um lugar, né? Se a gente pegar uma imagem de satélite de algumas ilhas lá banhadas do Oceano Índico, antes da tsunami de 2004 e pós-tsunami de 2004, nós vamos ver que tem ilhas que mudou o relevo da ilha.